A diferença entre um cientista e um não cientista é que nós temos uma curiosidade mórbida. A gente não se satisfaz só de olhar, de observar. Você quer saber como é que é por dentro, como é que funciona, por que é daquele jeito, como é que poderia ser diferente. Meu nome é Maiana Zatz, eu nasci em Israel, mas desde os 7 anos eu moro no Brasil e me considero muito mais brasileira do que quem nasceu aqui, porque eu sou brasileira por opção e não por acaso. E a minha paixão desde criança foi a ciência e mais tarde a genética. Eu posso dizer que ser cientista é apaixonante. Maiana é hoje considerada uma das maiores autoridades nas pesquisas do genoma humano no Brasil. Ela lidera estudos avançados de utilização de células-tronco para a detecção e prevenção de doenças graves. Na USP, o campus que ela descreve como o seu jardim foi onde estudou, onde leciona e o lugar que escolheu para nos contar um pouco da sua história. Qual é a tua ligação com a biologia? Então, desde criança eu me lembro que eu gostava de a história dos grandes cientistas, as descobertas, e eu sempre tive uma atração também pela parte médica. Na época não se tinha genética na medicina. E eu decidi que eu queria fazer genética. Quem foi a pessoa que te apoiou, que entendeu esse desejo? Os livros que eu li, né, que me empolgaram, mas meus pais sempre batalharam pela nossa escolha. Sabe que nós tínhamos que escolher a profissão que a gente queria, quer dizer, o que a gente tinha, que era a obrigação, que tínhamos que fazer faculdade. Maiana nasceu em 1947 em Tel Aviv. Nesta época, Israel ainda não era reconhecido como Estado. A região da Palestina fervilhava no pós-guerra sob o comando da Grã-Bretanha e recebia judeus de forma ilegal com a ajuda dos Estados Unidos. Um ano depois, as Nações Unidas, sensibilizadas pelos horrores do Holocausto, apoiaram a independência de Israel, decretada mesmo contra a vontade da Liga Árabe. Começava a Primeira Guerra Árabe-Israelense, capítulos de uma história que nunca teve fim. Em nome da paz, a família abriu mão das raízes e migrou para a França. Me lembro de tudo. Eu sou capaz de desenhar o apartamento onde eu morava na França. Me lembro da minha escola. Eu fui alfabetizada em francês. Você lembra da viagem? Lembro, vim de navio. De navio? Navio Júlio César, enjoei no navio. E o que eu me lembro, mas que foi mais impactante, é que eu saí de lá em março. Era inverno, era feio, era cinza. E cheguei aqui, um sol maravilhoso. Um povo muito acolhedor, eu entrei logo na escola e foi muito bem acolhida, todo mundo dizia, vem ver a francesinha, vem ver a francesinha. Você tinha ideia de que país era esse, como era o jeito? Claro, você tinha lido, mas você tinha... Não tinha a menor ideia, mas o que eu me lembro, eu era muito levada quando era... Então eu via de castigo, os professores na França são muito rígidos, né? E então quando a minha mãe falou que a gente... Eu saí de lá, eu fiquei feliz porque na escola eu era o terror da escola, né? E por que o Brasil, que a sua família vem para cá? Porque o melhor amigo do meu pai se mudou para cá e se encantou com o Brasil e disse, olha, vem para cá que vocês vão gostar. Meu pai tinha problema ele tinha uma fábrica lá, tinha muitas vezes crises, problemas econômicos, então ele tentou, ele dizia que o Brasil é o país do futuro. E foi por isso que eles vieram. Eu me adaptei muito rapidamente, muito rapidamente. Em 1968, uma greve geral iniciada por estudantes toma conta de uma França em colapso. A rebelião não ficou restrita a trabalhadores ou minorias populares. O povo tomou as ruas de Paris. Os avanços da medicina trazem, neste mesmo ano, o primeiro transplante cardíaco da Europa na França e o primeiro da América Latina no Brasil, pelas mãos do Dr. Zerbini. Na linha do tempo de Maiana, 1968 é determinante. Ela se forma em biologia, casa-se e começa seu caminho rumo à especialização.
Maiana se naturaliza brasileira e aprende que para conseguir levar pesquisas adiante por aqui, vai ter que lutar muito. Qual que é o maior inimigo da ciência, pelo menos da tua ciência hoje? A burocracia. Nós estamos brigando há muito tempo para poder importar material de pesquisa sem burocracia. Continua difícil, Maiana? Continua. Quer dizer, melhorou muito, mas se comparar com o primeiro mundo, ainda é uma tortura. Em muitos aspectos nós estamos caminhando em paralelo. Em paralelo? É, mas a gente poderia caminhar muito mais rápido. Então o que eu tenho batalhado, digo, por que a gente não pode importar reagentes como se importa livros? Em 2005, a comunidade médica e científica comemorava a aprovação da Lei da Biossegurança no Brasil. A lei que Maiana ajudou a defender regulamentou o uso de células-tronco embrionárias para pesquisas e tratamentos. Foi uma batalha. A proposta sofreu forte resistência no Congresso. A ala conservadora entendia que um embrião é um ser humano em potencial e não deveria ser usado para pesquisas, mas a ciência venceu. A vitória impulsionou o trabalho dos geneticistas. Nesta altura, a doutora Zatz assumia a pró-reitoria de pesquisa da USP. Nessa tua cruzada para conseguir que fosse aprovada a lei da biossegurança, qual foi a maior dificuldade, Maiana, que você teve? E a grande conquista? Eu acho que foram os embates religiosos. Nós tivemos várias reuniões com pessoas religiosas que eram completamente contra. Então foram muitas idas a Brasília, muitos debates. Eu dei várias palestras para parlamentares, mostrando exatamente o que a gente queria fazer, que nós não íamos destruir nenhum fetinho, que nós íamos pegar embriões congelados que são descartados normalmente, né, que são um conjunto de 8 células. E isso foi extremamente importante, porque a mídia comprou essa briga. Entendeu e comprou. E a população nos deu apoio e com isso sensibilizou os parlamentares. Por conta disso, o governo federal deu verbas para vários laboratórios pesquisarem células-tronco. E a outra coisa, eu acho que internacionalmente nós passamos a ser respeitados porque a gente fazia parte do clube, né? Que fazia pesquisas, podia fazer pesquisas com células-tronco embrionárias. Quando começou essa coisa de célula-tronco em sangue de cordão umbilical, várias empresas começaram a oferecer para os pais, dizer, olha, guarde o sangue do cordão do seu filho num banco privado, pagando uma bela nota por isso, né? Porque isso garante o futuro do seu filho. E aí eu comecei a me posicionar contra. Por quê? Porque o sangue do cordão umbilical, ele é rico em células-tronco que a gente chama de hematopoéticas, que são as células que servem para regenerar o sangue, que podem ser muito importantes em casos de leucemias, talassemias, doenças do sangue. Então, não garante futuro de filho nenhum, né? Porque, primeiro, a probabilidade de você ter uma doença hematológica é muito pequena. Propaganda enganosa isso. Exatamente. E o que eu tenho defendido é que se façam mais bancos públicos, né? Porque no momento, quanto mais amostras você tem de bancos públicos, maior a chance de você achar uma amostra compatível, claro, se houver alguma doença, uma leucemia ou alguma pessoa que precise dessas amostras, né? Tem um trabalho do 80 a mais que eu li que eu achei que maravilhoso, gostaria que você explicasse, desse mais detalhes. É o seguinte, hoje, com todo o sequenciamento do genoma humano, com todos os novos testes, você pode sequenciar o genoma de uma pessoa a um custo cada vez menor, né? Então, só para ter uma ideia, o primeiro sequenciamento do genoma humano custou 3 bilhões de dólares. Nossa. Hoje você consegue fazer por $1.000. Só para o grande público entender, o sequenciamento é o mapeamento, é o segredo daquela pessoa. O conjunto de genes que aquela pessoa isso tem. Uma maneira muito boa e importante de avaliar isso é coletar amostras de pessoas com mais de 80 anos que estão muito bem, obrigada. Tá? Porque esse vai ser meu parâmetro. Eu vou olhar no genoma dos 80 a mais e saber se eles têm a mesma alteração. Se tiver, aí eu vou dizer, ó, pode ficar sossegada porque isso não vai te fazer nenhum mal, não está associado com nenhuma doença. E a outra coisa é porque a gente está muito interessado em entender os mecanismos genéticos relacionados com o envelhecimento saudável, né? Porque a gente sabe que é uma interação entre o genoma
e o ambiente. A gente sabe que não existe a fórmula milagrosa, mas a gente pode descobrir, porque o que se sabe de envelhecimento hoje é o seguinte: existem famílias raras onde passados 100 anos é comum. Tá? Nessas famílias, a genética tem um papel muito importante, tá? Independentemente do ambiente. Mas na maioria das pessoas, na grande maioria, o envelhecimento saudável depende da genética, mas depende muito do ambiente, tá? Da interação entre os genes e o ambiente. E se você descobrir que determinados genes produzem uma substância mais do que outra, isso pode também servir no futuro para tratamentos que possam ajudar no envelhecimento saudável. E a gente pode conhecer o teu local de trabalho agora? Claro. Então vamos lá. Agora, vocês numa pesquisa de DNA podem saber que aquela pessoa pode ter uma doença X no futuro. Isso. A comunicação dessa notícia passa por uma questão ética? Muito grande, porque nós, na nossa filosofia, é que a gente só vai dar informação se ela puder ajudar a pessoa. Então, se, por exemplo, você quer saber que você tem risco aumentado para ter doença de Alzheimer, se não há nada que possa ser feito a respeito, né? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, não quero saber. Né? Porque não tem cura para Alzheimer. Não tem. Né? E se eu te disser, você tem risco aumentado de ter doença de Alzheimer, no momento que você começar a esquecer alguma coisa, você vai dizer, é o começo da doença. E todos nós esquecemos coisas o tempo todo, né? Em maio deste ano, Angelina Jolie chocou seus fãs no mundo todo. A mega star do cinema informou ter passado por uma cirurgia para a retirada dos seios. Com um detalhe: a operação foi preventiva. Angelina não tinha câncer, mas segundo exames a que se submeteu, tinha 87% de chance de vir a ter câncer de mama. Fatores genéticos eram preocupantes. A notícia foi seguida de uma grande polêmica sobre a medida extrema de retirar os seios saudáveis. O marido, Brad Pitt, aprovou a decisão. O mundo e as opiniões se dividiram. Foi útil para ela saber. Foi muito indicado, porque quando eu li a primeira notícia, dizia que a mãe dela tinha morrido de câncer de mama. E depois eu soube que a avó também morreu, a mãe, quer dizer, a avó materna e agora a tia. Então, 3 casos na família é mais do que indicado fazer o teste genético. Agora, quando é caso isolado de câncer de mama, não. A gente não recomenda, porque 10% das mulheres vão ter um câncer de mama. Esse é o risco que todas nós corremos. Essa é a notícia. Tem a ver também com o aumento de expectativa de vida, né? Mas esse o nosso risco. E só 1% dos casos são causados pelas formas hereditárias. À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleur. Agora, Maiana, eu estou pensando aqui, com essas informações de você consegue saber que uma pessoa vai ter tal e tal doença, os planos de saúde não podem usar isso de uma maneira ruim, uma maneira cruel? Ou seja, podem. Não te aceito porque eu sei que você vai ter tal podem, doença. e nós temos que nos prevenir para que isso não aconteça. E prevenir, nesse caso, é a legislação proteger o consumidor. Proteger o consumidor. Não só isso, por exemplo, amanhã eles podem dizer, olha, você tem risco aumentado para ter diabetes, para ter doença cardíaca, para ter câncer. Doença pré-existente. Né? E o teu seguro-saúde vai para as alturas, ou não te aceita. Ou outra coisa que é muito preocupante, eles podem dizer, ou você se testa, ou não te faça o seguro. Se você se testar e mostrar que tem risco... Ainda tem isso. E a outra coisa é que uma firma, por exemplo, uma empresa, pode usar o teu DNA sem o teu consentimento. Então você vai para uma entrevista, eles tomam um cafezinho, eles pegam o teu DNA. É mesmo. E podem testar inúmeros genes que não tem nada a ver com a tua capacidade para o emprego, mas que determinam que você tem um risco maior de ter certas doenças. Aí é a má-fé da má-fé, né? Porque... Agora, o que a gente está brigando é para que o SUS pague os exames genéticos. Sei. Que até agora isso não acontece.
A gente usa testes genéticos para fazer diagnóstico de inúmeras doenças, isso a gente faz aqui há muitos anos, e para prevenir que toda vez que você tem um caso na família, você vai ver se existe risco de repetição para futuros filhos. E com isso você previne o nascimento de muitos afetados. As mutações, os erros que causam as doenças genéticas são diferentes entre uma população e outra. Então nós pesquisamos muito qual era o perfil das mutações, dos erros genéticos que causavam doenças genéticas na nossa população. A gente tem um painel de mutações que a gente oferece para a nossa população. Quando a gente fazia esse estudo, era pesquisa. Então a FAPESP pagava por isso. Depois que o estudo foi completado, passou a ser prestação de serviço. Sei. A FAPESP disse, agora não é mais pesquisa. E o SUS não paga por esses testes. Nós atendemos centenas de famílias. Agora isso é muito frustrante, porque você faz uma pesquisa que é para utilidade a gente pública. morre na praia. Morre na praia. Em julho de 1996, há 17 anos, nascia na Escócia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta. Um marco para a genética e a pesquisa médica mundial. O nome foi uma homenagem à atriz e cantora country Dolly Parton, sucesso dos anos 80. Pesquisadores do Instituto Roslin foram os responsáveis pela criação do animal clonado. Dolly gerou 2 filhotes e teve uma vida normal, mas acabou sacrificada em 2003, afetada por uma artrite degenerativa. Dolly levantou a discussão sobre a possível clonagem humana. O assunto inspirou filmes, novelas. Não dá vergonha ter a mesma cara que você. Esquentou debates religiosos e, por fim, se apresentou como uma possibilidade real, assunto polêmico até os dias de hoje. Quando se começou a história da clonagem da ovelha Dolly, vão clonar seres humanos e os homens estão brincando de Deus. E a gente sabe, como cientista, que nós temos limitações muito grandes, né? Então, por exemplo, tem toda essa coisa de seleção de embriões, que nós vamos fabricar embriões com superpoderes. E não é nada disso, quer dizer, na melhor das hipóteses, você pode selecionar embriões com algumas características que estão presentes nos pais. Então, a coisa de seleção de embriões para doenças genéticas graves é uma tecnologia muito importante. Você tem casais que têm um risco muito grande de ter filhos com doenças genéticas muito graves e que querem ter filhos sem essas doenças. A gente pode oferecer isso que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. Então, o casal faz uma fertilização in vitro e quando o embrião tem alguma célula, você pode tirar uma ou 2 células e saber se aquele embrião herdou a mutação ou não. E você só implanta embriões que não têm a mutação. Tem a história também que eles chamam de os irmãos salvadores. Como assim? Assim, por exemplo, são casais que têm um filho, por exemplo, com uma leucemia ou uma doença do sangue, para a qual não há doador compatível, e eles dizem, olha, eu quero ter um outro filho que possa ser um doador com o sangue do cordão umbilical, né? Só que eu não quero arriscar, meu filho está morrendo, eu não posso arriscar 3, 4 gestações até ter um compatível. Então você faz uma seleção de embriões para serem implantados que você já sabe que vão ser compatíveis com aquela criança. Você conversa com os pais que passaram por isso, dizem, em vez de perder um filho, nós ganhamos 2. Como que a gente está caminhando para formar novos talentos, pessoas, por exemplo, como você, que hoje é uma referência não só no Brasil, mas para o mundo? Nós estamos envolvidos num projeto com vários professores, onde nós estamos fabricando kits de ciência para serem distribuídos para crianças de escolas públicas. Olha. Cada kit, inclusive tem na minha sala, se quiser. Eu quero. Ensino fundamental? Ensino fundamental de escolas públicas. Olha, então, legal. cada kit é um mini laboratório. É um microscópio. Ela recebe, é um microscópio muito bom. E o kit tem um preço muito acessível, porque a gente quer que o Ministério da Educação banque esses kits. E me mandaram uma foto de um menino de 4 anos olhando no microscópio.
É. E aí ele estava esmagando tudo que vinha na frente dele, formiguinha, não sei o que, para ver como é que era no microscópio. Tem um manualzinho de como usar. Exatamente. Então a gente fala, olha, descubra a natureza, pega a água de um rio sujo, põe aí para ver o que você vai enxergar. Nosso mote é nós queremos contaminar as pessoas, crianças, jovens, com vírus da curiosidade. Em 1981, Maiana fundou a Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Além de tratamento e assistência, os pacientes recebem acompanhamento psicológico e trocam experiências. Coincidência ou não, 81 foi decretado pela ONU como Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Quando eu voltei do meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu queria ver o que tinha acontecido com as famílias todas que eu tinha analisado durante o meu doutorado em relação à prevenção de nascimento de novos afetados. Porque toda vez que você atende uma família, isso já acontecia desde o começo, dizer, teu filho tem tal doença e existe um risco alto ou não de você vir a ter outros filhos com o mesmo problema. E consegui recontactar umas 300 famílias. E fiquei muito feliz na época ao ver que a grande maioria das famílias de alto risco, que sabiam que eu tinha alto risco de ter outros filhos afetados, não tinham mais procriado. Mas fiquei muito triste ao ver o abandono que estavam as crianças que já tinham nascido. Então, crianças que não tinham acesso a uma cadeira de rodas, que não tinham acesso à escola, que não tinham acesso à fisioterapia, enfim, totalmente excluídas da vida social por problema de pobreza, né? E aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu não posso ser só cientista. E eu fundei então a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, comecei a lutar muito para conseguir verbas, nós conseguimos então alugar uma casa, que é na entrada da USP, e hoje a gente atende centenas de pacientes que vão lá fazer fisioterapia, endoterapia, enfim, tudo que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. Histórias de vida envolvendo a genética fazem parte do dia a dia da doutora Maiana. Há alguns anos, a brasileira Luciana Gimenez teve um filho com o roqueiro dos Rolling Stones, Mick Jagger. O namoro com a ex-modelo custou caro ao astro do rock. Jagger teve que assumir a paternidade de Lucas e pagou milhões de dólares por um simples exame de DNA. Os avanços da ciência trazem situações inesperadas, como, por exemplo, quando procura-se determinada doença no gene e descobre-se, por acaso, uma paternidade equivocada. Como é que a gente lida com isso? Não existe uma regra, cada caso é um caso. Mas o que nós decidimos é que quando isso não interfere no aconselhamento genético, quando isso não interfere no risco para futuros filhos, a gente não conta. Acho que não é o nosso problema, porque o casal veio procurar aconselhamento genético e diagnóstico. A gente dá o diagnóstico e o aconselhamento genético, né? Agora, quando isso interfere no risco, dependendo de quem é o pai, o risco pode ser muito alto ou não de ter outro filho com o mesmo problema, então a gente tem que contar de alguma maneira, porque senão nós vamos estar dando um risco genético totalmente errado, né? É um momento difícil para vocês. É muito difícil. E com essa situação, nós temos inúmeras questões éticas no aconselhamento genético, e que estão surgindo cada vez mais. Imagina que eu tenho uma pessoa que vem fazer um diagnóstico porque tem uma doença muscular. E aí eu vou procurar os genes que explica a doença muscular dela. E descubro que ela tem uma mutação no gene responsável pelo câncer de mama. Que não foi a informação que ela veio procurar. Conto ou não conto? E se conta, quando a gente conta? A minha opinião pessoal se for uma mulher que está, por exemplo, com 30 e tantos anos e ainda está em idade reprodutiva, eu acho que pode ser muito importante essa informação para dizer, olha, eu vou ter meus filhos agora, não vou postergar mais, porque pode ser que eu tenho que fazer uma cirurgia importante, né? Agora, se for uma menina
que ainda tem toda a vida pela frente. Né? E sabendo que não vai acontecer antes dos 30 anos, talvez. Vale a pena contar? Eu, na minha opinião, não. Para relaxar desse mundo de decisões difíceis e tanta pesquisa, Maiana tem seus momentos de fuga. Eu gosto de correr toda manhã e isso é uma hora que eu acho super importante. Então, muitas vezes eu saio para correr com um problema enorme e quando eu volto, o mesmo problema está pequenininho, né? Você vê quanto que você tem na tua cabeça, né, de problemas. Né? Eu gosto muito de viajar, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, outras culturas. Quer dizer, o olhar curioso para a ciência vale para o restante? Vale para o restante, é. Mulheres importantes, fortes como você, isso de alguma maneira afugenta relações com namorados? Com o marido, acho que sim, né? Porque eu acabei me separando, acho que muito por causa disso. A gente continuou amigo, mas foi assim... Tinha essa queixa... que eu não me dedicava suficientemente a ele. Mas tenho uma relação muito forte com meus filhos. Ao contrário, vocês possam imaginar, a minha filha, quando era adolescente, se queixava que cuidava demais, não de mim. Então eu tenho essa parte familiar e emotiva muito forte. Então, um diálogo que me marcou muito foi o caso de uma senhora que tinha um filho e nós fizemos o diagnóstico de distrofia. Nós confirmamos que esse filho tinha distrofia. E aí ela ficou desesperada quando nós confirmamos o diagnóstico. Uma doença muito grave, que a criança vai perdendo a capacidade para andar, vai tendo uma fraqueza progressiva. E aí ela olhou para mim e disse, você não pode entender o que eu sinto, porque você não tem um filho com distrofia. Né? E aí eu falei, olha, eu concordo com você, mas eu quero que você converse com outros pais que têm filhos com distrofia, e isso você pode encontrar na Associação Brasileira de Distrofia Muscular. E aí ela foi. E aí um dos pais olhou para ela e disse, você não entendeu, nós somos muito especiais, nós somos escolhidos para cuidar dessas crianças. Então são depoimentos como esses que te marcam e dizem, olha... Tem outro jeito de olhar a vida, né? Tem outro jeito, a gente vive se queixando de bobagens, né? E a gente não tem esse direito, essa que é a verdade, né? Que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos, que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne,